sou Marina Giovanetti e no Descomplicando Terapias de hoje eu quero trazer algumas reflexões sobre o pensamento sistêmico. E quando a gente fala, de constelação familiar, que traz essa visão como mais que uma técnica, uma filosofia a ser seguida, um posicionamento frente à vida a ser seguido, eu queria trazer a reflexão da primeira força do amor. E existem 4 forças do amor, que atuam sobre nós. E essa filosofia sistêmica, ela vem nos trazendo consciência sobre isso. Quando a gente fala da constelação como técnica, como abordagem ou como uma terapia, a gente não enxerga milagres nessa técnica. A gente se coloca em movimento para olhar para o nosso sistema familiar a partir da constelação familiar e lá a gente toma consciência dos padrões que nós temos seguidos. E por isso, não adianta fazer apenas uma constelação familiar. Para que a gente faça uma mudança, a gente precisa seguir esse novo padrão, alinhado com essa força do amor. E eu faço essa introdução para a gente poder olhar hoje para a força do amor que está relacionada à hierarquia. Nós precisamos compreender que existe uma ordem sistêmica que precisa ser respeitada. Então, nós como filhos, eu como filha, vocês que me assistem como filhos, precisam entender que vocês têm um lugar para ser ocupado. E esse lugar é só seu. E você precisa tomar esse lugar. Quando a gente olha para dentro de um sistema, então, eu, meus pais, meus avós, os meus antepassados, todo mundo precisa respeitar a ordem. Eu preciso entender que eu sou menor do que os meus pais. E os meus pais são maiores do que eu. Os meus pais são menores do que meus avós. Meus avós são menores que os meus bisavós. Então tem uma hierarquia que precisa ser respeitada. E vamos pegar um recorte curto para a gente poder olhar para isso, mas então tem os meus bisavós, que são maiores que os meus avós, que são maiores que meus pais, que são maiores do que eu. E quando eu dou continuidade à vida, eu sou maior do que os meus filhos também. Quando eu ou você, sai do seu lugar de filho, e se acha maior do que os seus pais, ou maior do que os seus avós, você sai da ordem do sistema. E quando isso acontece, o sistema entra em desequilíbrio. E você pode parar para pensar um momento que lugar que você está ocupando. Quando eu olho para o meu pai ou para minha mãe e os vejo como menores do que eu e acredito que eu sou maior do que eles, eu estou assumindo uma postura arrogante frente à vida e eu estou tirando a dignidade deles. Porque o pai e a mãe, eles dão tudo o que eles têm, eles dão a vida e eles dizem sim, eles são canais para que cada um de nós possa vir a esse mundo. E o nosso papel como pequeno perante eles, por mais que nós sejamos adultos, é de tomar a vida que a gente recebe deles. E não só receber a vida, porque receber é uma postura passiva, Eu tomo, eu faço o movimento de dizer eu sou grato à vida que eu recebi de vocês. Quando eu vou e tomo essa vida para mim, eu consigo me colocar em movimento, eu consigo ir adiante. Então, em primeiro lugar, eu preciso reconhecer que os meus pais são maiores do que eu. Eu preciso reconhecer que eu, mesmo adulta, sou menor do que os meus pais. E eu preciso dizer sim à vida que eles me deram e ser grata a essa vida. E ser grata por eles terem sido o canal que me trouxe até aqui. Ah, mas eu gostaria que a minha relação fosse diferente, eu gostaria de ter recebido mais amor, eu gostaria de ter recebido mais carinho e atenção. Sim, a sua criança gostaria de ter recebido tudo isso. E com certeza isso causa uma dor dentro da gente. Mas a gente precisa olhar para essa dor e compreender que a partir do momento que nós estamos como adultos frente à vida, a gente pode honrar tudo como foi, porque os nossos pais deram o que eles podiam. Então,
a quantidade de amor que eles podiam, a quantidade de presença, a quantidade de tudo que eles nos deram, foi o que eles tinham capacidade de dar. Mas hoje, como adultos que somos, o que nos importa é tomar essa vida, para que a gente entre nesse movimento, né? A gente entre nesse fluxo da vida, a gente diga sim a essa vida, a gente consiga olhar para frente e criar um novo caminho a partir dessa história que me trouxe até aqui. Então, quando a gente fala desse pensamento sistêmico, é muito importante que para a gente prosperar na vida, para que a gente siga o nosso caminho, né, em relação ao trabalho, em relação à realização, em realização à força da vida, que a gente olhe para os nossos pais com o tamanho e a grandeza que eles têm, que honre o sim que eles nos disseram quando assumiram esse compromisso de trazer a gente para a vida, e que a gente tome essa vida toda que eles nos deram para fazer algo de bom dela. Eu sei que esse tema pode parecer complexo e pode parecer difícil de ser colocado em prática, mas aí é que entra a filosofia sistêmica, porque é uma prática a ser colocada em movimento todos os dias. Se hoje é difícil que você se coloque numa posição, na sua posição, você precisa se colocar todos os dias nessa posição. Então, eu deixo esse espaço para que você comente a sua dúvida aqui embaixo. O Descomplicando Terapias existe para isso. E traga a sua dúvida. A gente vai ficar muito feliz em responder. Um beijo e até o próximo vídeo.